Olá, amigos, mais um Bolado Podcast. E hoje eu trouxe um cara especial. Queria registrar que nosso amigo, meu parceiro, o Thiago Bossuar, pegou um avião aí e foi para um voo solo. Então agora nós vamos fazer o bolado com bola do bolado. A partir de agora, o bolado é com bola Vila Flor solamente. Tá bom? Olha, eu trouxe um convidado hoje muito especial. Um cara que é um empresário, mas também é um cara ligado ao esporte, tem algumas aventuras para nos contar, para nos servir de incentivo, né? Aquilo que eu digo sempre. Os convidados aqui são sempre convidados que vão nos inspirar a alguma coisa. E ele, Rodrigo Dariva, um cara que eu conheço a família desde sempre, e conheci o Rodrigo ontem, mas é um cara boa praça e ele vai nos contar toda essa história. Muito obrigado, Rodrigo, por sua presença. Se sinta à vontade, aqui nós estamos em casa. Ô Bola, obrigado por ter me convidado para participar do pod. É uma honra muito grande ter conhecido você pessoalmente também. Já ouvi falar muito de você, né? E a gente tem amigos em comuns, né? Bastante amigo em comum, a gente conversando, trocando ideia, mas a gente nunca se esbarrou por aí, né? É verdade. E como que nem você falou, conhece minha família, né? E a gente acabou se encontrando ontem, né? É verdade. Então o Udo traz coisas pra gente assim. Eu tô muito honrado em estar aqui no seu pod, pra gente poder trocar uma resenha boa. Pois é, Rodrigo, eu vou começar falando de esporte, porque esporte é a nossa praia, né? Eu queria saber de você, você sempre foi um atleta de kitesurf, né? E o que te levou a dar esse start para praticar esse esporte? Então, Bola, foi o seguinte, quando começou a trazer o kitesurf para o estado, novidade, né? Então você vê aquela pipa, né, na água, aquelas pranchas, pessoa tentando ficar em pé e tal, eu falei, cara, isso deve ser legal, eu vou tentar me arriscar nesse esporte. E aí eu conheci uma pessoa que era o Alex Léo, e ele dava aula lá em Cambori, e quando eu fiz a aula, depois que eu fiz o curso, que eram 4 dias, comecei a velejar, falei, cara, isso que eu quero para minha vida. E na época eu já tinha minha empresa, né? Apesar do meu pai ser do ramo de automóvel, né, automobilismo, mas eu não segui, eu fui para a área de informática, e eu já tinha minha empresa já. Então, só que eu gostei tanto do esporte que chegava dias assim, o vento aqui só rola à tarde, né? Mas forte vento à tarde. E muitas vezes eu deixava o trabalho para poder ir velejar. Eu imagino. Ixi, tem história de funcionário meu, passando lá na frente, olha lá o patrão tá lá velejando. Eu acho que todo mundo que mora na praia e pratica esportes náuticos sempre dá aquela furada no trabalho para pegar uma onda, para dar uma velejada, para nadar, até para correr, né? Porque o esporte é uma coisa que, quando você descobre, ele entra, né? Bola, e outra coisa também, né? A gente está num mundo muito louco hoje em dia, né? Então, assim, uma válvula de escape saudável, né, é muito bem-vinda. Tem gente que usa a válvula de escape em bebida, outros em outros tipos de situação, mas a gente usa a válvula de escape por esporte, né? Usando o esporte como válvula de escape, cara, é o que há de melhor. E é viciante, né? Seja uma corrida, seja um kite, seja um crossfit, seja um jiu-jitsu. É verdade. Né? E você lutou jiu-jitsu também? Eu lutei. Então, eu fiz jiu-jitsu por um tempo, e em 2019, o meu pai veio a falecer, e eu usei o jiu-jitsu como uma válvula de escape também. Seu pai é um cara muito conhecido aqui no Espírito Santo, o Alberto Dariva, eu conheci muito, seu pai era meu amigo até. E aí eu conheci o jiu-jitsu, entrei no jiu-jitsu, e quando o papai faleceu, eu usei o jiu-jitsu para me apoiar, né? Tanto é que na missa de 7º dia dele eu nem fui, entendeu? Eu estava competindo já em Santa Catarina. E aí foi um ano de competição, só que nessa competição eu machuquei o joelho. Aí eu fiquei, essa competição, ganhei, porque foi uma coisa legal que aconteceu numa regularidade do oponente, mas eu machuquei o joelho, e eu fiquei o ano todinho competindo com o joelho machucado, e aí eu fiz, cara, uma loucura que todo mundo gostaria de fazer. Eu rodei Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro,
Depois fui para a Europa, fui para Barcelona, fui para Portugal, fui para Japão, fui competir no Japão, e o Mundial que fui em Las Vegas. E foi uma coisa assim, surreal, uma experiência surreal. Então, eu entrei nesse ramo, e aí no final do último campeonato, depois do Mundial que teve, foi aí que eu resolvi fazer a cirurgia de joelho, e aí eu parei um pouquinho. Aí depois voltei, machuquei o outro joelho, fiz outra cirurgia e parei também de novo. Mas você fez quer dizer, aqui no Espírito Santo, a galera da vela, eu sou da vela também, e tem sempre os desafios, né? Sim. Por exemplo, tem um campeonato de vela aqui no período de verão, de barcos oceânicos, que é Vitória Guarapari, sai do iate, vai até Guarapari. Tem os eventos aqui, ó, a galera que já foi muito, eu também já fui até Guarapari de windsurf. Tem. E você fez um desafio, você e mais um amigo, saindo lá de Itaúnas, que na verdade é uma divisa da Bahia com o Espírito Santo, Exato. indo até Anchieta. Anchieta. Como é que foi isso? Então, a gente sempre fazia, quando a gente faz essas descidas, né, que a gente vai a favor do vento, É verdade. a gente chama de downwind, né? Então a gente fazia muito downwind. De Vila Velha, por exemplo, de Vitória para Itapuã, né, Vitória para Vila Velha, às vezes a gente ia para Conceição da Barra, Guriri, e a gente ficava assim, cara, vamos explorar um pouco mais? Vamos ver se a gente consegue fazer algo diferente que ninguém fez aqui no estado? Aí o Alex, que era meu instrutor na época, que a gente virou amigos, né? A gente estava em Itaúnas e ele falou assim, Rodrigo, vamos descer para Anchieta? Eu falei, quando? Ele, amanhã. E a gente estava lá no hotel de um amigo nosso, que é o Roger, e a Sayonara. Aí ele falou assim, vão comigo amanhã? Eu falei assim, cara, a gente não preparou nada. Ele falou assim, cara, não precisa nada. E na época não tinha case de celular, cara, aquela história engraçada. Não tinha case, celular, não tinha as capinhas. E a gente usava camisinha. Pegava a camisinha, botava no celular, amarrava ali 2, 3 camisinhas e embora. Então a gente ia com o celular, não avisou, não tinha ninguém de apoio, não tinha embarcação de apoio, não tinha nada. Complicado, foi bem, assim, a gente não aconselha fazer isso, né, dessa situação, foi um desafio que a gente fez. Mas, então a gente marcou de sair no outro dia, mochilinha do kite, que com 2, 3 bananas, 2, 3 barrinhas de cereal, água e o celular na camisinha, vamos embora. E a gente fez 474 quilômetros, nós saímos de Itaúnas e fomos até Anchieta. E como é que foi como é que você dividiu esse desafio? Vocês dividiram em algumas partes? Sim, o que acontece? O vento para kite, ele é mais favorável, na verdade, ele entra mais forte à tarde, após meio-dia, 2 horas da tarde. Vento, né? Para Padela é boa tarde. Aqui no Espírito Santo, Ventória. Né? Diferente de Fortaleza, que são ventos alísios, né? Que você tem vento no dia inteiro. O dia inteiro. Então, nós fizemos o seguinte, nós dividimos a nossa ida, nosso downwind, em 3 etapas. A primeira etapa, a gente saiu de Itaúnas, fomos até Regência, aí dormimos em Regência, acordamos depois, meio-dia a gente partiu, fizemos uma outra etapa saindo de Regência para Camburi, direto. De Itaúnas para Regência, a gente fez uma paradinha em Povoação, só para parar na água. Ali do lado também, né? Isso. E a gente sempre vai beirando a costa, porque a gente estava indo de wave, né? Então, prancha de surf, com kite. Então, a gente pegava a onda e ia brincando ali, fazendo uma brincadeira. E a gente parou em Povoação e depois foi em Regência, onde a gente dormiu. Dali para o outro pedaço, de Regência a Camburi, cara, nós fizemos um tiro só. Nós não paramos para nada. Nós ficamos 4 horas e meia direto só em downwind. Só em downwind. E outra coisa, a gente vê... Em downwind, porque no kitesurf também, mas eu acho que eu nunca velejei kitesurf, velejei windsurf, mas no no windsurf, o velejo fica muito lento. No kite é o contrário. É o contrário. No kite a velocidade aumenta muito. Exatamente. É boa. Exatamente. E a gente já notei isso. E a gente levou uma pipa só, né? Então, se o vento, a gente viu a previsão de vento, mas se o vento aumentasse, porque assim, um kite ele funciona como? Quanto maior o vento, tem que ser menor a pipa. Lógico. Né? Porque a área... No índice também. A mesma coisa. Por que a inversão na O que acontece? Na época eu tava de kite 10. E chegou
Bola, na segunda perna, que era Cambori, 10 é grande, né? é grande. É grande. Depois eu passei a velejar só de 6, pra você ter uma ideia. Gostei muito de velejar de 6, que é um kite rápido. O Fernandinho Gesta aqui que me passou, né? O kite. Gostei muito. Vou trazer o Fernandinho aqui. Pô, tem que fazer uma resenha bacana com ele. Ele tem muita história. Acho que nós somos da primeira geração do windsurf aqui no Espírito Santo. O Fernandinho é meu camarada. Então, aí o que acontece? Nós fizemos então essa perna até Regência, depois de Regência, Cambori, de uma perna só, e a última perna fizemos Cambori, Anchieta. Como é uma perna, onde um lugar que a gente conhece bastante, passamos por onde? Por Na Fruta, por Ulé. No Ulé tinha a galera velejando, fizemos lá uma paradinha lá, pegou umas ondas. Pegamos umas ondas lá, não chegamos a descer o kite. Pegamos umas ondas lá e tal. Mas ali no lá também tem umas bancadas lá no outside, mas tem que ter, tem a onda. Tem. E vou te falar, uma coisa bem legal, esse trajeto nosso todo deu 474 quilômetros. Bola, a gente tem um litoral... É Vitória Rio, bicho. Cara, a gente tem um litoral lindíssimo. O melhor trecho de visualização foi de Cambori a Anchieta, que a gente pega a Terceira Ponte, pega pega Itaparica, Itapuã, chega na Barra do Jucu até Itapuã, água clarinha, na Barra do Jucu tem a entrada do rio, então dá uma sujada um pouquinho, e depois, cara, quando chega em Interlagos, bola, que coisa linda aquele lugar, cara. Você tem ideia, Marlin pulando do nosso lado. Eu imagino. É a coisa mais linda do mundo, Eu nunca tinha visto um Marlin de perto, ele pulando do nosso lado enquanto a gente velejava. Mar clarinho. Clarinho. Vento bom. Vento bom. Rapaz, é muito bacana isso, porque isso é um Vitória Rio de vela. Né? 500 quilômetros. Foi uma experiência muito legal mesmo. Hoje já tem, né? Na época a gente saiu, bateu acho que recorde pan-americano de distância, alguma coisa assim. Né? Saiu menções, reportagem. Mas hoje tem muita gente já fazendo também, né? Então o esporte se difundiu muito. O esporte cresceu muito. Cresceu muito. O kite já estão no foil, né? Com aquela velhinha na mão, né? E hoje, eu ainda velejo pouco, mas velejo por causa dos objetivos da vida que dão uma mudada, né? Mas o esporte que hoje eu pratico com mais frequência é o CrossFit. Eu entrei... Dizem que é uma febre, e é mesmo, né? É um vício. Você entra e acaba viciando. É bem bacana o CrossFit, a gente faz. E é superação. Sempre fui um cara muito competitivo. Então, pra mim, quando eu vou numa malhar e tal, na academia, é até legal. Eu gosto de academia cheia pra conversar. Mas quando eu tenho uma opção que eu posso me competir comigo mesmo ou com outras pessoas, isso me desperta, me aguça mais. Então eu gosto bastante de esportes que tem esse... Superar nossos limites é muito bom, né, cara? É uma coisa que é um grande desafio, né? Porque você não tá brigando com ninguém, você tá brigando com você mesmo. Exatamente. É uma competição saudável. É verdade. E deixa eu te falar uma coisa, partindo pro outro lado, você é o empresário do ramo de digital, né? Sim. Como é que foi entrar nesse ramo? Você que vem de uma família por exemplo, meus carros sempre foram para as mecânicas da Ariva, né? Seus tios, seu pai, todos os meus amigos, eu sempre fui lá. E por que você não seguiu? E você nasceu dentro disso, porque eu lembro que a melhor oficina na época já tinha saído lá de perto de Vitória, lá de São Paulo, já estava aqui na Lindenberg ali, era uma oficina super moderna, linda, com uma estrutura aliás, a oficina na época mais moderna, a oficina não autorizada mais moderna era da Ariva, né? E um conhecimento danado, porque o tal do Pedro da Ariva, seu tio é um cara, é um gênio, falou de mecânica, ele é fera. Inclusive até tem situações engraçadas, porque você lembra que tinha a Fórmula Renault? Lógico. Então, a Fórmula Renault, os pilotos eram de fora. Quando sabia que tinha o Pedrinho aqui, eu lembro. Eles levavam o Pedrinho para regular os carros lá. Eu lembro disso. Entendeu? Bom, como que eu comecei? O Pedrinho também, vamos falar dele, porque o Pedrinho foi um cara que estava desenvolvendo o veículo a ar comprimido, cara. Desenvolveu um motor movido a ar comprimido. Desenvolveu um motor a ar comprimido, um capixaba, canela verde, inclusive. Só não foi muito pra frente por conta das autoridades. Não é interessante, né? Algumas situações. Então, mas, bom, você me perguntou como que eu, né? Como é que você foi para esse lado de empresário? Digital, Então,
é até legal isso, porque passou um filme na mente, né? Todas as minhas férias, quando eu era menino, meu pai me levava para trabalhar. As pessoas hoje, Bola, hoje, eu vou só abrir um parênteses aqui para falar. Hoje as pessoas, elas olham muito o que tem na mídia, né? Então, você é aquilo que você posta, teoricamente. Verdade. Né? Muita mentira, você pode estar triste, enfim, você está postando coisa alegre. E as pessoas... Muita maquiagem. Muita maquiagem. Tem gente que fala assim, pô, você nasceu em berço de ouro, pô, você fez isso, você é um cara sortudo e tal. Cara, é porque não conhece a minha história, sabe? Meu pai me botava para trabalhar nas minhas férias. Meus amigos tudo brincando e saindo. Tá certo, pô. Eu trabalhando, e eu falava assim, pai, às vezes eu queria ir pra Blow Up, lembra Blow Up? Lógico. Então, eu queria ir pra Blow Up e falava assim, beleza, você quer o quê, R$10? Quero. Então tá, vai limpar a piscina, vai limpar o jardim, vai fazer alguma coisa. Então eu nunca ganhei, eu sempre tive que trabalhar para poder conseguir, né? E na oficina, como eu passava muitas férias ali trabalhando, eu criei um vínculo com essa área, só que eu via que não era aquilo que eu gostava. E na época estava surgindo a informática. E aí eu parti para essa aula, fiz curso, eu fiz curso no Senac na época, de DOS, você lembra MS-DOS, né? Os computadores, claro. Fiz curso de MS-DOS e fui muito bem destacado. E eu comecei a dar aula com 15 anos de idade de informática. É mesmo, cara? Com 15 anos de idade de informática, eu comecei a dar aula no Senac, só que acontece o seguinte, chegou um momento que as turmas da noite não me respeitavam porque eu era muito jovem. E aí eu saí. Aí o que aconteceu? Nesse período, eu já fui e comecei a trabalhar numa escola de primeiro e segundo grau, dando aula de informática para criança. Aproveitei e comecei a dar aula de informática para criança. Só que aconteceu o seguinte, eu montei uma empresa para tomar conta dos computadores e comecei a gostar daquilo ali. E a partir daquilo, eu fiquei 15 anos da minha vida dando aula para concurso público na área de informática. Eu lembro, cara, que quando eu começava, olha que interessante, não tinha um retroprojetor ainda, aquelas transparência, né? Sim. Aí eu chegava para desenhar uma janela do Windows, eu chegava 1 hora mais cedo na sala e desenhava as janelas, todos os botõezinhos no giz. Eu sabia tudo de cor, tudo, sabia tudo. E ia explicando aquilo ali, cara, era muito bacana. Aí depois veio a transparência, aí colocava as transparências, quando aquilo saía de ordem, Deus me livre, ninguém sabia como é que colocar de novo em ordem. E depois veio os data show, né? Enfim. Mas eu comecei dando aula para concurso público, olha que bacana. Aí as pessoas falam assim, você é um cara de sorte. Não, eu batalhei muito. Eu dava aula de manhã e à noite e final de semana. Eu só tinha tarde para tomar conta da minha pequena empresa que estava sendo lançada. Sim. De manutenção. Eu comecei ganhando R$12 a hora aula. Cada aula eram 3 horas. 3 horas. Passado 15 anos, eu já era procurado pelo estado inteiro para dar aula de informática para concurso. A minha hora-aula já era R$250. Sim. Entendeu? Então foi uma época que eu consegui fazer muita grana, trabalhar muito. E eu sou formado em administração. Embora... A muda é muito louca, né? Eu estudei biomedicina no pré-vestibular todo. Passei na UVV para administração e falei assim, eu vou fazer administração. E aí eu fiz administração. Você formou na UVV? Na UVV. A minha turma era de 94 a 97. Eu me formei em 97. E a turma, hoje as salas são com 30, 40 alunos. A minha turma tinha 97 alunos e formaram 93. Eu já estudei também com 60 alunos. Então, era 93. E aí, o que aconteceu? Então, eu comecei a dar aula, depois eu parei de dar aula porque eu não queria mais, né? Eu falei assim, não é o que eu quero, né? Eu quero empreender, eu não consigo, Bola, eu não consigo ficar sentado na frente de uma cadeira cumprindo horário para fazer as coisas. Essa é a minha personalidade, eu não consigo. Minha mãe, ela é auditor fiscal da Receita Federal, aposentada. Na época era INSS, ela falava assim, Rodrigo, faz um concurso, você tem estabilidade e tal, que não sei o quê. Eu falei, tá bom, mãe, tá bom. Aí eu comecei a dar aula para concurso e aí fiz os concursos. Só que eu não posso saber, porque eu fiquei de reserva de suplente e acabei sendo chamado. Só que eu falei com ela que eu não tinha passado. Não ia. Porque eu não queria ir, eu não queria ficar... E era empresário, né? Já estava... já no sangue, né? Total. E aí eu comecei a trabalhar a minha empresa. Comecei a formar a minha empresa, trabalhar, e aí eu fui e... Eu queria voltar nessa coisa que você falou aí, porque eu acho super importante, porque eu tenho amigos e filhos de amigos que essa de o pai falar, sábado tu vai comigo pro meu negócio.
Sim. Estuda 2 semanas, mas no sábado vamos lá. E coloca, cara, eu conheço várias pessoas que os filhos deram certo e estão tocando os seus negócios e até outros negócios que, no seu caso, por exemplo, que não quis seguir essa linha de mecânica e foi para a linha de informática, mas a importância que tem de você já colocar a criança dentro do processo de trabalho, independente do estudo, de trabalho, porque isso vai fazer uma diferença muito grande lá na frente. Bola, isso vai fazer sim, com certeza, muita diferença. Só que é o seguinte, antigamente eu não entendia isso. Eu ficava bravo com meu pai. Sim. Poxa, por que meus amigos estão indo trabalhar, estão indo brincar e eu tenho que trabalhar? Por que meus amigos pedem dinheiro pro pai dele, eles dão e eu tenho que ficar trabalhando para ganhar? Mas eu estava sendo educado. Então, Bola, isso para mim foi o que me formou como pessoa. E hoje a gente vê a coisa bem ao contrário. Hoje a gente vê muitas pessoas que não querem saber de nada, os filhos não querem saber de nada que o pai tem. Porque o pai deu os 10 mil reais que teu pai te pagou. Exatamente. Os 10 mil reais que o pai deu é diferente dos 10 mil reais que o seu pai, por exemplo, te pagou. Claro, um é dado, o outro é conquistado. É isso aí. Tá? O outro é conquistado. E vou te falar mais, tá? Essa educação, se eu tivesse filho, ia ser desse jeito. Quer? Então, a mesma coisa, vamos trabalhar para conseguir. E, Bola, existe uma coisa que eu sou da área de TI. Então, o que acontece? Existe uma coisa que daqui a 5, 10 anos, vamos botar 10 anos, não vai ter mais mão de obra humana trabalhando. Nós vamos ser todos substituídos por robô. Isso é fato. Isso é fato. Hoje a China fabrica muito robô, os Estados Unidos também, né? Tá Elon Musk, tá China, tá Rússia, tá todo mundo fabricando robô. E a China teve uma sacada muito boa, né? O que ela fez? Ela vendia os robôs 250 mil, 300 mil, né? O robô fazer a tarefa de casa, eles vão se aprendendo. Com a IA, a inteligência artificial, eles vão se aprendendo, reaprendendo. Ela falou assim, não vou vender, eu vou alugar, porque todo mundo vai ter a opção, vai ter condições de ter. Então isso vai difundir de uma forma, assim, exponencial. E daqui a 5, 10 anos, essas pessoas, esses filhos que a gente está comentando, que não têm essa mentalidade de conquistar, eles não vão ter o que fazer. Isso é preocupante. Com certeza. Eles não vão ter o que fazer. Mas, graças a Deus, eu tive essa formação e, assim, eu tento passar isso para as pessoas, né? A gente não é dono da razão, mas, né, a gente viveu, a gente tem que ligar, por exemplo, nesse momento que os nossos telespectadores estão nos assistindo, você está motivando pessoas a seguirem isso, a entenderem, a se arrepender de não terem feito. Sim. Então, sempre você vai mexer com a cabeça de alguém. Eu vou dar um tempinho só para pedir a vocês que estão aí sempre no Bolado Podcast que nos sigam. Nós precisamos aumentar os nossos seguidores. Estamos tendo assim uma visualização, curtidas muito grande, mas precisamos de mais seguidores para fortalecer esse trabalho que traz pessoas como o Rodrigo Dariva, que vem nos inspirar a crescer, a ser pessoas melhores. Portanto, siga lá, Bolado Podcast, que temos sempre aqui pessoas deste nível aí. Segue lá, porque o cara é bom, viu? O cara é bom. Vai, segue lá. Então, Bola, hoje eu tenho a minha empresa, né? Eu tenho a Help do Brasil, que é a minha empresa de TI, e eu sou um canal da Dell, Computadores no Brasil. Você é um canal da Dell no Brasil. Isso, há 17 anos já eu sou um canal da Dell no Brasil. Então, hoje o meu forte é venda e locação. Venda e locação de computadores, seja notebook, desktop, servidores, né, toda essa área. Tudo. E sabe o que é mais interessante, irmão? É que assim, minha empresa é de Vitória, de Vila Velha, né, eu sou de Vila Velha, mas 90% dos meus clientes são fora do estado. É mesmo, cara? Eu não sei o que acontece aqui no estado, que as pessoas muitas vezes não acreditam no trabalho das pessoas nativas. Vou te dar um exemplo. Eu montei uma vez uma empresa de guarda de documentos, e essa empresa de guarda de documentos a gente começou a rodar digitalização e guarda, rodar nas empresas aqui de Vitória para oferecer o serviço. E, não, obrigado e tal, empresa de Vitória e tal, aquele negócio. Aconteceu uma situação que nós conseguimos comprar uma empresa no Rio de Janeiro, que a gente desenvolveu o software para gerir, e essa empresa usava o software e a gente comprou essa empresa e fomos para o Rio. Do Rio,
a gente vai visitar as mesmas empresas que a gente oferecia e fechava contrato. Que loucura. Você entende? Então, assim, aí o que eu fiz? Eu falei, eu não vou ficar batendo, né, dando murro na ponta de faca. O que eu vou fazer? Eu vou para onde eu posso expandir. A Dell me permite trabalhar o Brasil inteiro. Você é nacional, né? Então, hoje eu tenho máquina alugada em Belo Horizonte, Pará. Tem máquina que vai estar lá no Pará. Tenho Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais. Eu tenho máquina espalhada para todo mundo tem lugar. Entendeu? E na pandemia, na pandemia foi um boom muito legal. Porque as pessoas precisavam, é verdade. Precisavam de home office. Todo mundo ficou em casa, né? Na pandemia a gente deu um salto muito... Mas tem uma coisa em você que eu acho muito interessante. Eu já conheço o resort lá, mas descobri que a casa da Ariva é sua. E o que é a casa da Ariva? O que representa a casa da Ariva? Você é meio marketólogo, né? Você cria bordões, eu entendo bem isso, que eu sou dessa área também. E quando você fez o empreendimento, você já logo fez uma marca, Casa da Ariva, né? Eu queria saber o que é a Casa da Ariva, para que serve, onde está, qual foi a sua motivação para entrar nesse ramo, né? Nessa onda, que é uma nova onda, né? Fora é bem diferente da sua vida profissional. Bom, para quem não conhece, né, tá ouvindo a gente falar, a Casa da Ariva, ela fica dentro de um condomínio de casas, no condomínio Manoá Ecovilho. Fica em Costa Dourada. Costa Dourada, Costa Dourada é na divisa do Espírito Santo, mas já é Bahia. Para quem gosta do surf, da altas ondas, já surfei lá, já fui muito lá no Manoá. Isso. E lá é demais. Lá é gostoso, né? Além da Praia Paradisíaca. E eu não sabia que a casa não era sua, Então, aí a Casa da Ariva, ela foi criada, o início dela, na realidade, ela foi criada para eu poder morar. A ideia era que eu tinha conversado com a minha esposa, eu falei assim, há uns 7 anos atrás, eu falei assim, amor, você topa aposentar e morar pé na areia? Eu quero aposentar com 47 anos. Falei com ela. Você topa morar pé na areia? Topo. Aí eu falei, beleza, eu marquei Ilhéus, Itacaré, um monte de casinha de casa pé na areia para comprar e tentar morar. E no meio do caminho, você parando, conversando com os amigos. Eu gosto muito disso, né? Onde eu vou conversando com os amigos, bato um papo, paro. E aí eu parei na pousada de um amigo meu, a pousada Araras lá de Itaúnas. Aí o Renatinho falou comigo, ô Rodrigo, você tá com tempo para ir no lugar? E me mostrou em Manoá. E tinha um terreno lá, falou assim, de neto. Aí me mostrou o terreno lá, falou assim, esse terreno é meu. Eu falei, pô, que legal, gostei. Tá vendo? Eu falei assim, olha, quanto? Ele falou o valor, eu falei, só tem condições de pagar assim. Ele, tá fechado. Aí o que aconteceu? Eu falei, tá fechado? Como assim? Eu não esperava essa resposta dele, né? Eu falei, então tá. E eu sou um cara muito temente a Deus, tá? Você vai entender onde eu vou chegar. Aí o que aconteceu? Eu fiquei, sempre na minha vida, Bola, eu sempre fazia as coisas e depois eu pedia a Deus para me ajudar. Tipo, poxa, eu vou fazer uma empresa, vou alugar uma sala, eu alugava e depois falava, Deus, me ajuda que eu não tenho dinheiro para pagar, me ajuda para não sei o quê. Botava o problema no colo de Papai do Céu. Exatamente, botava o problema no colo de Papai do Céu. Só que dessa vez eu falei assim, cara, eu quero fazer uma coisa diferente. Aí eu comprei o terreno e fiquei 4 meses esperando. Eu falei, eu só vou construir se Papai do Céu falar comigo que sim. Eu joguei na mão dele primeiro para me decidir se era para mim fazer ou não. E 4 meses ficou parado. Até que um dia ele chegou para mim e falou, pode ir, meu filho, que eu vou tocar com você. Pode ir que eu vou tocar. Eu falei assim, não acredito, isso é voz do além e tal. E aí dormi, fiz as coisas que eu tinha que fazer. Depois, na outra semana, eu falei com você, meu filho, para você fazer. Não tema não, eu tô com você. Essa sua religiosidade é familiar, pessoal. Sua família toda é muito religiosa. Nós somos católicos, né? Então assim, mas olha que legal, Bola. E aí quando surgiu essa questão, eu tinha que pagar pedreiro cada 15 dias e material. Bola, sexta-feira. E lá é difícil, né, de você encontrar essa mão de obra, não? Tava sexta-feira, 4 horas da tarde, eu tinha que pagar 15 mil reais de mão de obra pro pedreiro, para a equipe. Eu não tinha R$1 no banco. Eu falo assim, Deus, você falou comigo e eu tô fazendo, eu tô acreditando. Cara, dava 5:30 da tarde,
Eu precisava de 15 mil, me mandava tipo assim, 17 mil. Sua secretária dizia, ó, caiu aqui um dinheiro aqui. Quanto dinheiro? Gente que me devia, conta atrasada, com gente que pagava antecipado. Negócio no fechado, Coisa absurda. E isso perdurou, Bola, durante 3 anos. Demorei 3 anos para construir a casa da Ariva. E aí eu costumo falar que ele me dava o maná dele todos os 15 dias para poder construir. Então, assim, a casa ela foi feita, a casa da Ariva, ela foi feita com muito amor e com muita proteção, né? E tudo que foi feito ali, eu fiz pensando para morar. Só que no meio desse caminho, a minha mulher foi fazer faculdade de biomedicina na UFV e tal, e aí as coisas mudaram um pouco. Aí eu falei, bom, beleza, mas eu não vou mudar o padrão da casa, que tem que ser esse. Então o padrão da casa lá, a casa da Ariva, é uma casa de destaque no condomínio Manoá, tá? Hoje eu tenho a marca da casa da Ariva em todos os itens meus dentro da casa. Você vai lá, vai tomar uma cervejinha, você vai chegar lá, vai ter aquele copo, tipo aquele copo Stanley, aqueles copos de padronizado, tudo padronizado, guarda-sol, cadeira de praia, prancha de surf, tem 2 pranchas de surf lá para vocês usarem, tem aquelas skimboard, 2, uma para criança, outra para adulto, tudo a casa oferece para você. Então hoje a casa são 5 suítes, né? É uma casa de padrão luxo, 5 suítes. Cada suíte ela tem um tema diferente, tema concha, estrela, baleia, surf e coral, né? Cada quarto que você vai é uma decoração. Então você pode ir e ficar em quartos diferentes cada vez que você for lá, né? Mas você loca eles independentes? Não. Quartos independentes ou só para uma família? Não, inteira? loca só para família, né? A gente loca só para família. A casa da Ariva ela comporta hoje 14 pessoas, tá? Porque são 5 suítes, sendo que 4 suítes têm cama auxiliar. Sim, tá? Criança. Para criança, exatamente. Então a gente tem assim, um padrão lá. Além disso, a casa da Ariva, quando a gente faz a alocação, ela já vai disponível 4 funcionários com vocês. Entendeu? Então qual a função e qual que é a sacada da casa da Ariva? Bola, você já foi em resort? Muitos. É gostoso. O que é diferente no resort? É o tratamento. Acho que você tem todo mundo à sua disposição. Exatamente. Então o que acontece? Na casa da Ariva, você vai ter exatamente isso. Você vai chegar lá, tem uma cozinheira para você, à sua disposição. Vai chegar lá, tem uma arrumadeira. Você vai para a praia, volta, os seus quartos estão sempre arrumados, sempre cheirosos, sempre com uma novidade para você na cama, tá? Você vai ter tem um Fagner que cuida da área externa, toda a parte de piscina, limpeza, arrumação das cadeiras, do guarda-sol da praia, o cooler, quando você vai para a praia, está tudo prontinho, montado, um cooler gigante com bebidas, cerveja, refrigerante, champanhe, né, a Laut, né, a cerveja Laut vai tá com a gente lá. Então assim, e tem um radinho para você fazer pedido também da praia. Você pode chamar o menino lá na praia para te atender. Pode chamar para ir com barraca, cadeira, tudo padronizado. Ele pode levar um petisco para você, traz um filezinho. Mas lá na praia você já tem ali. Aliás, lá eu tenho tinha umas barracas brancas com aquele teto. Tem as barracas. Que é do resort. Que é do condomínio, que é do condomínio. Então assim, o padrão nosso lá é um padrão de excelência, que eu quero proporcionar o quê para os hóspedes? Uma experiência única. E falar, fui na casa da Ariva e achei esse lugar espetacular. Tanto é que eu tenho umas filmagens que eu fiz quando inaugurei, eu fui levar umas pessoas, amigos meus, eu fiz questão de filmar a reação deles quando eles chegaram na casa, viram a casa, entram no quarto, cada hora é uma surpresa diferente. E é impressionante, a reação deles é assim, que lugar, que massa. Aí de repente você tá na piscina, chega o Faguinho lá com um drink para você, diferenciado. Barato. Entendeu? Então assim, tudo isso, eu tenho esse carinho. Para você ter uma ideia, eu contratei um chefe de cozinha, o chefe Toscano. O Toscano foi para lá dar curso para minha cozinheira. Então hoje você vai ter polvo grelhado, risoto de camarão, nhoque com tornedor, enfim, yakisoba se você gostar. A infinidade de cardápio a gente... Que sua cozinha atende. Que a cozinha atende. Então o cara vai para lá só com a família, não precisa levar travesseiro, coberta, comida. Ele tem tudo lá, ele vai chegar só ele. Você tem 2 opções. A casa oferece café da manhã. Você tem a opção de contratar já os cardápios, né? Ou você fala assim, não, eu quero usar só a cozinheira para cozinhar para gente. Então você leva os seus mantimentos,
né? E ela faz toda a preparação para vocês. Mas, eu não quero viajar levando mantimento. Eu quero comprar os mantimentos e quando chegar que eles estejam lá. Ok, manda a lista pra gente, a gente vai, compra e já deixa prontinho para você. Hoje, Bola, quando eu vou para lá, eu não levo mala. Eu levo só 2 bermudas, a sunga e uma camiseta. Eu não uso mais do que isso. Lá é pé na areia, você fica lá, cara. Quente, água quente, água do mar quentinha, é muito gostoso. Vale a pena você conferir, ó. Para você que não conhece a Casa da Ariva, entra no Instagram, Casa da Ariva, @Casa da Ariva. E ela fica dentro do condomínio Manoá, que é Manoá Ecoville. O Manoá Ecoville é muito bacana, já me hospedei lá. Eu fico ali naqueles bangalôs. E também já fiquei na casa do Neto. Ele tem uma suíte em cima que ele aluga com banheira. Já fiquei naquele quarto ali tomando banheiro, vendo o mar, tomando na banheira, vendo o mar. Se você pegar uma lua cheia ali, daquela casa do Neto ali, ele abre aquela... Mas é coisa mais... Eu já peguei. Pegou? Já fui pra lá com a lua cheia, foi demais. Tá demais, uma boa estrutura, né? Rodrigo, quero te agradecer por esta aula que você deu aqui, falando de tanta coisa, de coisas boas, e falando da sua vida, um empresário que podia ser um filhinho de papai, mas resolveu ser o piloto da própria vida, tocar e servir de exemplo, de inspirar pessoas que tudo a gente pode. Basta você botar foco e fé. Você não acha? Com certeza. E é o seguinte, Bola, um recado assim, aproveitando aí para os espectadores, a gente sempre tem que ter objetivo na vida. Se você não tiver um objetivo na sua vida, não faz sentido. Você vai rodar e vai estar no mesmo lugar. Você não vai conseguir chegar no seu ponto. Então, traça um objetivo e vai, cara. Traça um objetivo e vai. Bom, aqui é o seguinte, cara. Todo mundo que passa aqui tem que falar de uma coisa que eu acho a coisa mais importante na vida do ser humano, que é o amor. Como é o coração, como é que você vive, como é que é a sua vida, sua família, como é que tá o coração? Bola, olha só, minha família sempre foi muito unida. Então, assim, até hoje a gente se reúne em dia de domingo para almoçar, todo mundo junto. E assim, cara, eu fui criado com muito amor pelos meus pais. Muito, muito. Você tem irmãos, cara? Tenho uma irmã. Tenho uma Renata, Renata. Somos um casal, eu e Renata. Então a gente foi criado com muito amor, sabe? E eu procuro passar isso para as pessoas. Eu procuro mostrar para as pessoas que não é a questão de ter, é a questão de você ser alguém, tem que ser, né? E você sempre poder falar bem para alguma coisa, porque às vezes, você às vezes vai ajudar alguém na rua por alguma coisa, dar uma esmola, dar alguma coisa, é diferente. Você já fez a experiência de você sentar, pegar uma pessoa dessa no meio da rua e falar assim, conta para mim a sua história? Já fiz. Cara, é a coisa mais linda do mundo. Já fiz. E isso chama-se amor pelo próximo, amor pelos outros, entendeu? Então, assim, eu sou criado dessa forma. E ele não gosta de falar essas coisas, né? Mas, por exemplo, eu se vejo um cara numa roubada, eu paro o carro e vou lá ajudar, sabe? São coisa que vem de dentro, né? Nem você falou. A gente não precisa falar, porque a gente não precisa de plateia para essas coisas. É verdade. Isso tudo tem que estar no seu coração. Faz bem pra gente. Exatamente. Não precisa ninguém ver, porque faz bem pra gente fazer. E hoje, assim, né, como é que tá meu coração? Meu coração tem paz. O que eu prezo na minha vida? Eu sempre falo que a vida é única. A gente tem que aproveitar os momentos dela e viver. E hoje, assim, meu coração tem dona, né? Eu sou casado com a Fernanda e a gente vive muito bem. E eu sempre falo com ela o seguinte, vamos tratar com carinho. Com carinho a gente resolve tudo. Verdade. Com carinho a gente resolve uma desavença, resolve uma conversa. Você é levado, você é levado, não é não? Sou levado. Não, já fui mais. Já fui mais. Eu ainda tomo um negocinho, chega em casa, que as mulheres não gostam disso não, né? Isso é verdade. Você ainda ninguém é perfeito, né, Bola? Ninguém é perfeito. Tem muita coisa pra melhorar. Perfeito, não conserta. Não tem nada pra consertar. Ainda tem muita coisa. Bom, eu queria dizer pra vocês também que agora a gente tá, estamos aqui com essa cerveja, o chopp. Eu nem bebo, todo mundo que me conhece sabe que eu não bebo. Mas, rapaz, ontem esse cara me fez até tomar um chopp com ele
e o chopp da Laut, cara. É bom, tá? É bom, Rodrigo. É bom. Você que gosta do Então, negócio. Se você não experimentou ainda a Laut, entra lá no site, no Instagram, Laut Capixaba. Vai lá, segue ele. Primeiro entra e segue. Vê as publicações e procura saber onde tem a Laut. A Laut não é vendida em supermercados, né? Ela não é vendida em supermercado. Cara, mas tem uma cerveja Pilsen, um chopp maravilhoso. Tem uma cerveja leve. Você conhece e pode falar, né? Rapaz, vou te falar. Tem uma Mesmo que cerveja... você não é patrocinado sou eu. Você é... Agora a gente tá fechando uma collab lá com a Casa da Riva, né? Ah, Então, assim, a gente está fazendo essa parceria, né, de divulgar a marca também da Laut aqui no estado, junto com você, junto com outra equipe também que está trabalhando. Então, assim, você que não conhece a Laut, entra lá no site, no Instagram, procure saber, reserve seu barril de chopp, ou chopp, melhor chopp que eu já tomei. Entra lá, reserva, e eu vou te falar, esse final de semana nem sei se tem ainda mais, porque a procura tá tão grande, Bola. né? O chopp é bom. E a qualidade, as tem matas... uma IPA lá, tem uma IPA lá americana. Americano. Para você que é do surf, tem uma que é homenagem ao surf, É. que é a Laut Surf, que é uma IPA americana. Portanto, tem que experimentar. E a Laut também não é só cerveja e chopp, tá? A Laut também, Vodka. vodka, gin, ela tem um espumante em lata, coisa... Mas a minha esposa, ela é criteriosa para champanhe. Eu não gosto muito de champanhe, mas minha esposa é criteriosa para champanhe. Na hora que ela abriu a latinha, tomou um champanhe... Maradona. Nossa, ela ficou... Aí ela falou assim, experimenta, amor. Eu falei, eu não gosto, experimenta. Eu experimentei. Eu falei assim, me dá mais outra latinha, por favor. Tão boa que é. É boa mesmo, é boa mesmo. Vai lá, faz um confere, Bola. Manda todo mundo ir lá, porque vale a pena. Bom, aqui nós somos patrocinados pela Rede Marcela de postos. São 25 postos. A Rede Marcela, para garantir o produto, ela tem uma distribuidora, agora está montando a distribuidora própria, mas ela tem uma transportadora própria para que não passe ali, ninguém bote água e tire a gasolina. Portanto, Rede Marcela, sempre aqui nas cabeças. E agora, essa alcoólica aqui, eu não sou muito chegado, não, mas ontem eu conheci o Rodrigo, foi com esse negócio, cara, fez eu tomar um gole e eu fiquei amarradão. Cara, eu não bebo, mas de vez em quando, eu vou, por exemplo, tem um amigo, João Bosco, meu camarada, que sempre que eu vou na casa dele, ele faz eu beber, ele liga às vezes pra mim e diz, e aí, vai vir aqui não? Tem uma muca aqui de sururu e tem também um chá verde. Aí eu vou na casa dele, pô, eu tenho que tomar uma gelada. Às vezes, porque se eu tomar como é o nome daquele negócio, aquela garrafinha? Uma long neck. Uma long neck, uma já me deixa zonzo, né, cara? Você vê que eu também, 2 golezinhos daquele negócio eu já senti, mas que barato. E muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, finalizando aqui, muito obrigado pela sua presença. E foi muito bacana contar a sua história. Você é um cara admirável, um cara que teve tudo para ser um playboy, mas foi um cara que deu certo, criou seu próprio van, escreveu seu próprio livro. E é o que eu digo sempre: não deixe que ninguém escreva seu livro. Quem tem que escrever o seu livro é você. Muito obrigado. A gente se vê na sequência. Valeu. Obrigado.